Olá, vamos pensar numa coisa. E se uma inteligência artificial pudesse fazer o trabalho de um advogado super experiente, só que, sei lá, 50 vezes mais rápido e custando quase nada? Parece ficção científica, né? Mas um estudo novo testou exatamente isso. Colocou a IA e profissionais do direito lado a lado para fazer uma tarefa essencial: revisar faturas. E olha, os resultados podem chacoalhar a profissão para sempre. Essa frase aí, bem ousada, vem justamente do estudo que a gente está analisando. Ela já dá o tom do que está por vir. E só para alinhar, quando se fala em LLMs, estamos falando dos grandes modelos de linguagem, a mesma tecnologia por trás do ChatGPT e outras ferramentas que já conhecemos. Ou seja, a pesquisa não está prevendo o futuro, ela está, na verdade, descrevendo o agora. Então vamos encarar essa análise como uma disputa, uma competição mesmo. De um lado do ringue, a experiência humana, acumulada por anos. Do outro, um desafiante novato, a inteligência artificial. Quem será que leva a melhor? Mas antes, vamos entender o campo de batalha. O que é essa tal de revisão de faturas jurídicas? Bom, é uma tarefa super importante para qualquer empresa que lida com custos legais. É um trabalho de detetive, sabe? Caçar erros, cobranças que não deveriam estar ali, violações de regras. É basicamente o controle de qualidade do dinheiro no mundo do direito. E por que isso virou um problema? Porque, tradicionalmente, esse processo sempre foi uma dor de cabeça enorme. Pensa bem, é um trabalho manual, super detalhista, isso faz com que seja lento, caro e, claro, como toda tarefa humana repetitiva, está sujeito a erros e inconsistências. Essa brecha foi a oportunidade perfeita para uma nova solução aparecer. E foi com esse cenário em mente que os pesquisadores montaram o confronto. Eles deram a mesmíssima tarefa tanto para os humanos quanto para a IA. O objetivo era claro: ver quem se saía melhor, sem rodeios. E aqui estão os competidores. De um lado, os especialistas de carne e osso, advogados no começo da carreira, advogados já bem experientes e outros profissionais da área de operações jurídicas. Do outro lado, uma seleção dos melhores modelos de linguagem da atualidade. É a experiência contra a força computacional. A competição foi avaliada com base em 3 critérios que são cruciais para qualquer negócio: quão preciso foi o trabalho, quão rápido foi feito e quanto custou. As respostas para isso podem mudar o jogo. Pois bem, chegou a hora da verdade. Vamos mergulhar nos números e ver o que aconteceu na prática com cada competidor. Começando pelo mais importante: precisão. A pergunta é bem simples: quem foi melhor em aplicar as regras e tomar a decisão certa sem errar? E os resultados são impressionantes. Usando a pontuação FEF, que é uma métrica que equilibra acertos e erros, os melhores modelos de IA chegaram a 0,920. Isso é tipo 92% de precisão. O melhor grupo humano, que eram os advogados experientes, ficou com 72%. O primeiro round, então, vai para a IA, e com uma margem enorme. Agora vamos para o segundo round. Porque não adianta só estar certo, né? A velocidade com que se chega na resposta certa também conta. E aqui a diferença fica ainda mais absurda. A escala da diferença aqui é gritante. O que um advogado experiente levou mais de 3 minutos para fazer, a IA fez em menos de 4 segundos. Isso é mais de 50 vezes mais rápido. Não é só uma melhoria, gente. É uma transformação completa do processo. E agora o round final: o custo. É aqui que o impacto no mundo real, no bolso, se torna simplesmente inegável. O estudo foi lá e calculou o custo médio para um profissional humano experiente revisar uma única fatura, $4,27. E o custo para a IA fazer a mesma coisa, só que com mais precisão e mais velocidade. 1 centavo. Sim, um único centavo de dólar. Colocando em perspectiva, isso representa uma redução de custo de 99,97%. É um nocaute financeiro. No round final, a IA venceu de lavada. A economia é simplesmente brutal. Ok, o placar final é claro. A IA ganhou os 3 rounds. Mas o que esses resultados significam de verdade para o futuro da área jurídica? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por quê? Por que especialistas humanos com anos de estudo e prática ficaram tão para trás em comparação com um algoritmo? O estudo aponta algumas limitações humanas bem conhecidas. Diferente da IA, as pessoas precisam lidar com uma carga mental pesadíssima, lembrando e aplicando dezenas de regras. A interpretação das regras pode variar de pessoa para pessoa e a gente se cansa.
A IA, por outro lado, aplica as regras com uma consistência perfeita, o tempo todo, sem reclamar. Mas olha que interessante essa parte. O estudo descobriu que quando os humanos usavam o bom senso, o julgamento subjetivo deles, considerando um contexto que a máquina não tinha, a precisão deles até que aumentava em 6%. Isso mostra que a intuição humana tem sim o seu valor. Mas neste teste específico não foi nem de perto o suficiente para competir com a performance da IA. Então, o que acontece daqui para frente? O estudo prevê um efeito dominó. As equipes jurídicas provavelmente vão deixar de fazer esse trabalho manualmente para passarem a supervisionar os sistemas de IA. As empresas vão conseguir aplicar suas regras de forma muito mais consistente, e os escritórios de advocacia, por sua vez, vão ter que se adaptar a esse novo nível de fiscalização. A principal mensagem do estudo, no fim das contas, não é sobre demissões, é sobre uma reorganização estratégica. Ao automatizar tarefas repetitivas e de baixo valor como essa revisão, os profissionais podem, finalmente, focar no trabalho que é mais complexo, mais estratégico, aquele que realmente precisa da inteligência e da criatividade humanas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Os resultados aqui foram tão impactantes que levantam uma questão ainda maior. Se essa tecnologia consegue superar especialistas num campo tão complexo como o direito, onde mais essa mudança vai acontecer? Qual outra profissão que depende de muito conhecimento está na mira dessa transformação impulsionada pela IA? Fica aí a reflexão.